O povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, irmãos. Abra a tua Bíblia no livro das origens, Gênesis, capítulo 2, versículo 18. É o primeiro versículo que eu irei ler, e depois eu lerei Salmos 37, versículo 4. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E diz também no Salmo 37, versículo 4: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Amém, irmãos? Tome o seu assento, irmãos. Eu quero dizer para você, irmãos, que eu estou muito feliz de estar aqui na comunidade pentecostal União em Cristo. Amém, irmãos? O nosso amigo, pastor Luiz Sérgio, sua esposa, pastora. E ontem foi uma bênção aqui, né, pastor? Vocês tiveram um encontro de casais aqui, abençoado. Acho que nem todos estavam, né, pastor? Né? E aí, irmãos, estava certo já para eu vir ministrar aqui na igreja, nesse dia 21 de novembro, e o Senhor havia, irmãos, me dado uma mensagem. E daí depois, no início desta semana, o Senhor pediu para eu mudar a mensagem, irmãos. Aí eu até conversei com o pastor Luiz Sérgio, e nós estamos em sintonia com o Espírito Santo, né? Porque ontem foi um encontro de casais, e Deus pediu, irmãos, para eu falar sobre o jovem e o namoro cristão. E é uma bênção que o pastor Luiz Sérgio conversou com os jovens, e eles estão aí para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, em alguns minutos nós iremos nos divertir e aprender um pouco. Amém, irmãos? Então, o jovem e o namoro cristão. Irmãos, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, em momento algum, irmãos, ela fala de namoro. Então aí você já vai ficando preocupado aí. Mas a Bíblia, irmãos, ela dá o amparo para o noivado, porque o namoro, irmãos, é a falta do compromisso com o noivado. Amém, irmãos? O namoro, irmãos, ele é cultural, é algo que está na nossa cultura, na nossa sociedade. Ele nasceu no mundo, é perigoso, né, irmãos? Se nós não tomarmos cuidado, se o jovem não tomar cuidado, o namoro pode ser perigoso. Mas o noivado não, irmãos. O noivado, ele nasceu no coração do nosso Deus. Aqui nós temos muitos jovens que daqui 10 anos, 8 anos, alguns aqui 4 anos, vão ter o privilégio de ficar noivos, né? Eu fiquei noivo no ano de 1992, irmãos, né? Namorei a minha esposa aqui, irmão Felipe, namoramos e aí ficamos noivos e depois já nos casamos. Alguns também, pastor Luiz Sérgio, né? Namorou o diácono Edivaldo. Irmãos, Deus, Ele sempre vai atender o desejo do nosso coração. Ninguém aqui foi chamado para ficar para titio ou para titia, irmãos. Amém? Jesus, Ele tem a tampa da sua panela. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma definição rápida sobre namoro. A definição correta, irmãos. O namoro, irmãos, é o tempo onde duas pessoas decidem se
você. O período do namoro é onde você vai conhecer, conhecer as virtudes, conhecer o caráter, conhecer as características, conhecer o temperamento da pessoa com quem você irá se relacionar. Se ele é uma pessoa colérica, se ele é sanguíneo, aí você vai ver o temperamento. E nós vamos falar muitas coisas, amém, irmãos? E também, irmãos, no período do namoro, essas duas pessoas, elas vão buscar, irmãos, a vontade de Deus para uma única situação, irmãos. E essa situação é o casamento, irmãos. Amém? Quantos jovens aqui pensam lá na frente em se casar? Lá na frente, mas não vai deixar uns 40, né, pastor? Agora, irmãos, pega aí. O que não é o namoro? Primeiramente, irmãos, namoro não é você ficar. Hoje tem muito isso, né? Eu vou ficar com aquele jovem, eu vou ficar com aquela jovem. Não, namoro não é ficar. E namoro também, irmãos, não é passatempo, né? Eu vou passar um tempo ali com o Joãozinho, com a Marianinha, com a Severina. Não, irmãos, namoro não é passatempo. E namoro também, irmãos, o que não é namoro não é brincar com os sentimentos de alguém. Porque quando você fala, eu vou ficar, eu vou passar um tempo, eu vou adquirir mais um troféu. Tem jovem que pensa assim, é mais um troféu, é complicado, irmãos. Tem jovem que fica. Eu já fiquei com a fulana, com a ciclana, com a beltrana, com a severina. Que Deus tenha misericórdia. Namoro, irmãos, não é você brincar, com o sentimento de uma pessoa, amém? O namoro não é um relacionamento desregrado, não, a ordem. E nós vamos ver muita coisa aqui. Por quê, irmão? Se você pensar, eu vou ficar, vai passar tempo, um namoro desregrado, eu vou brincar com os sentimentos de alguém, você vai ferir alguém. E quem é esse alguém? É Deus, irmãos. Ele vai se entristecer, E nós vemos, irmãos, de vez em quando, muito jovem começa com essas brincadeirinhas e depois fica namorando com um, namorando com o outro. Depois, quando ele se casa, ele fica pensando nas namoradas lá que ele teve, principalmente aquela primeira. Então tem que tomar cuidado, amém, irmãos? Irmãos, as necessidades sociais é que levam o jovem a namorar. O ser humano, ele se relaciona, irmãos, A primeira necessidade é a necessidade de ser conhecido. O jovem quer que alguém passe a conhecer ele, passe a compreender ele. Às vezes ele não é compreendido na família, às vezes os coleguinhas não conhecem, e ele quer se relacionar porque ele quer que a pessoa amada passe a conhecê-lo, conhecer ali os seus defeitinhos, os seus medos, a sua inteligência, ou até mesmo a sua falta de inteligência, irmãos? Outro ponto, irmãos, que leva os jovens a namorar é a necessidade de ser integrado, Todo mundo, irmãos, ninguém aqui é uma ilha, todos nós nos relacionamos, nós temos os relacionamentos interpessoais. Então, às vezes, o jovem não quer ficar sozinho, ele quer se relacionar num grupo, pertencer ao grupo, mas ele também quer uma pessoa do sexo oposto para ter ali, para se integrar, para conhecer mais a pessoa, a família da pessoa, os amigos da pessoa, porque o jovem, quando ele começa a namorar, ele vai conhecer os familiares da namorada, conhece os amiguinhos da namorada ou do namorado. Outra coisa, irmãos, o jovem, ele gosta de namorar porque ele também quer ser compreendido, porque às vezes ninguém compreende ele, ninguém entende ele, e às vezes ele quer alguém que compreenda ele, que entenda ele. Às vezes ele precisa ser mudado, mas alguém primeiro precisa compreender. Às vezes ele pensa, poxa, eu vou procurar uma jovem, um jovem, que vai me compreender.
vai até me aconselhar, mas vai me passar, primeiramente, antes de me aconselhar, vai me compreender. Outra coisa, irmãos, outra necessidade, porque o jovem, ele quer se relacionar, às vezes é porque ele quer uma proteção, irmãos. Às vezes ele se sente inseguro, às vezes ele se sente desprotegido na sociedade em que nós vivemos, às vezes ele percebe que os pais não protegem ele não é protegido, às vezes ele quer alguém para proteger, e ele pensa, minha namorada que vai ser a minha protetora. Mas independente, jovem, de você ter alguém para te proteger, eu quero te dizer que Deus já te protege. Deus é aquele que me protege, é aquele que protege você. Outra coisa, irmãos, a quinta aqui, necessidade social, é que o jovem, irmãos, realmente ele quer ser amado. Mas o que é você amar? Amar, irmãos, é você se dedicar à pessoa amada. Irmãos, se dedica, tem que tomar cuidado, viu, irmãos? Porque às vezes a dedicação do namoro ela é tão extraordinária que quando casa já, a dedicação é levar flores, levar um bombom, levar para passear, levar para uma lanchonete, e aí vai se dedicando, irmãos? E aí quando casa, é igual os jovens, irmãos, quando era namorado, levava a noiva, a namorada numa determinada ponte, e eles ficavam ali vendo a lua durante a noite, ficavam vendo a lua e falando que astro bonito. E aí depois que eles se casaram, irmãos, aí aquele canto todo foi embora, aí aquele canto, olha que lua bonita, aí os dois já ficam dois cavalos. Que Deus tenha misericórdia. Irmãos, vamos falar um pouquinho agora do namoro e a maturidade. Irmãos, o namoro só deve acontecer quando o jovem ele tiver maturidade. Às vezes o jovem, irmão, ele está com seus 12 anos, seus 8 anos, seus 13 anos de idade, e ele já quer, ainda não tem uma maturidade, experiência, irmãos? Então, aí tem que esperar, pastor? Porque aquilo, irmãos, nós não podemos, deixa eu beber um pouquinho. E essa maturidade aqui, irmãos, ela tem a ver com a mentalidade, porque um jovem, 12, 13 anos, ainda está pensando lá nos seus desenhos, assistindo os seus desenhos, está brincando de bonequinha ainda, pastor? Está brincando ainda de pega-pega, de amarelinha, e ainda, irmãos, mentalmente ainda não está preparado para pensar em trabalho, para pensar em profissão, porque a vida de casado, ela é abençoada, mas tem muito trabalho. A vida de casado, jovem, pensa que é brincadeira, passar roupa, lavar, cozinhar. As irmãs aqui sabem, e para os maridos também, pastor? Ontem foi aqui um encontro de casais, não é brincadeira. Nós vivemos no século XXI, uma crise aí, nós temos que trabalhar, e trabalhamos sábado, domingos e segunda a segunda, que é para não faltar o pão, faltar o material escolar. Então, irmãos, essa maturidade ela está ligada a mentalmente e também espiritualmente. Às vezes, irmãos, o jovem ele ainda não está buscando a Deus, não está adorando a Deus, então, mas ele já quer namorar, Primeiro buscar primeiro o reino de Deus. O jovem ele tem que se preocupar em aprender a Bíblia, vir na escola dominical, aprender a palavra de Deus, crescer espiritualmente. Davi, quando era criança, quando era jovem, ele cuidava das ovelhinhas lá do seu pai, ele tangia, e ele cantava, e ele era uma pessoa espiritual. E na hora certa, irmãos, Deus preparou ali para uma esposa para Davi. A maturidade também, irmãos,
ela está ligada à área financeira. Já pensou? Um jovem não tem dinheiro para comprar nem um sapato, depende do pai. Então, irmãos, a maturidade, se você estiver trabalhando, tudo bem, você recebe lá o seu salário, mas enquanto não está trabalhando, está na dependência. Não pode pensar quanto custa um quilo de arroz, um quilo de feijão, quanto custa um quilo de farinha, quanto custa a conta de luz, a conta de água. Todo mundo aqui tem Facebook, não tem? Todo mundo aqui tem WhatsApp, mas só não sabe quanto custa, né? Agora não, quando você sabe quanto custa, que você ganha para pagar ali o WhatsApp, a internet, o telefone, as contas, prestações, né? Quando você já sabe o preço das coisas, a dificuldade, aí você pode, mesmo? Então, para poder namorar com responsabilidade, é importante que o jovem tenha maturidade, bem? Agora eu vou falar de outra coisa, sobre a escolha, né? A escolha do namorado, a escolha da namorada. Tem que tomar cuidado, né, irmãos? Irmãos, tem três coisas na vida importantes. Primeiramente, a escolha do nosso Salvador. A primeira escolha que o homem deve fazer é a escolha do seu Salvador, a escolha de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Segundo lugar, irmãos, não é nem o namoro, é a profissão. Não, mas eu tenho 12 anos, mas já pode pensar, né, pastor? Eu quando era criancinha, irmãos, tinha aproximadamente 7, 8 anos, eu brincava com as minhas primas de motorista de ônibus. Eu era motorista de ônibus de viagem, mas elas eram as professoras. E aí eu dirigia ali um ônibus brincando, porque o meu desejo era me tornar um motorista de ônibus. Mas, irmãos, acabou que Deus fez de mim um professor, né? Eu não sou motorista de ônibus, mas sou um professor de universidade. Então, o jovem, no período de 12, 13, 14, 15, 16, ele tem que pensar o que eu quero ser. Eu quero ser um contador. Por que, irmãos, nós aprendemos biologia na escola? Por que nós aprendemos a fazer contas na escola? Por quê? É para que você possa já descobrir, né? Lá na escola você não aprende os ossos do ser humano. Quantos ossos tem a mão esquerda, a mão direita, tem o corpo? Porque o governo ele quer saber se você tem alguma coisa de médico dentro de você, para que você possa estudar medicina. Quantos aqui têm desejo de fazer uma faculdade? Né? Então você já tem que pensar: Senhor Jesus, qual faculdade que eu quero fazer? Irmãos, eu tenho a maior vontade de fazer, sabe qual faculdade? De fazer a faculdade de História, de aprender História. E aí Jesus falou: não, você não vai aprender História. Então, irmãos, o jovem, ele tem que submeter a profissão, a formação dele nas mãos de Deus, né? Está lá o nosso amigo, Marcelo, né? Foi meu aluno em uma universidade aqui na cidade de São Paulo, na disciplina de finanças, de contabilidade. Então é assim, irmãos, o jovem ele faz essa escolha. Mas a terceira escolha, irmãos, primeira escolha, Jesus como Salvador. A segunda escolha é a profissão. E a terceira escolha, irmãos, é o cônjuge, é a esposa, né? É com quem você vai viver durante 40 anos aqui na terra, 50 anos aqui na terra. Então não precisa ter pressa. Para namorar, não precisa ter pressa. Porque na hora que chegou na igreja, colocou o anel, a aliança, assinou o papel, amigo, esquece. É anos e mais anos, né, pastor?
né? É 10, é 15, é 20, como diz a palavra, até que a morte os separe. Mas hoje em dia, irmãos, hoje em dia está um caso e descasa. Mas, irmãos, isso é falta de conhecimento da palavra de Deus, não é, pastor? Amém? Irmãos, vamos analisar alguns critérios para que você possa fazer uma boa escolha. Primeiramente, irmãos, o jovem, ele é espiritual. Você tem que se relacionar com uma pessoa que vem à igreja, uma pessoa que canta, né? Eu vou me relacionar com um jovem que aparece na igreja a cada 15 dias. O jovem que eu quero namorar, ele nem gosta da Bíblia. O jovem que eu vou namorar, ele nem gosta mais de andar com Bíblia. Agora, ele não gosta. Para a Bíblia é algo ultrapassado. Então, você vai namorar com um jovem desse, né? Pastor, não vai. Você tem que analisar o jovem, ele se ocupa das coisas de Deus. Mas evangelista eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Mas aqui tem jovem que trabalha, não tem? Pastor, aqui tem igreja. Quantos jovens se envolvem aqui com as coisas da igreja? Ajudam a decorar a igreja, ensaiam, tiram xerox. Então, irmãos, fazer a obra de Deus não é só para os velhos. Então, mas eu vou me relacionar com um jovem que não se envolve com a obra de Deus. Então, não se relaciona. Outra coisa, qual é a idade desse jovem com quem eu quero me relacionar? Eu tenho 15 anos. Ou seja, eu tenho 15, sou jovem, mas o meu pretendente, ele tem 30. Algo estranho, né? Não vai dar certo, né? Mas eu tenho 15, o meu pretendente tem 45. Não vai dar certo, né? Então, irmãos, o jovem ele tem que analisar, né? Qual é a idade do meu pretendente? Eu tenho 17, ele tem 18, ele tem 19, eu tenho 17, tem 14, né? Então nós temos que analisar isso aí também, tá? Porque, irmãos, lá na frente vai dar problema. Lá na frente vai dar problema. Outra coisa, irmãos, aqui tem jovem mais aqui, mas qual é o nível cultural, educacional do candidato com quem eu quero me relacionar? Não gosta de escola, não gosta de estudar, não estuda para a prova, cabula a aula, vai para a escola, fica só jogando papelzinho pro lado. Como você vai se relacionar com um jovem desse? Né? Vocês já viram, irmãos? Isso acontece muito em empresa. Chega no domingo, chega no sábado, todo mundo fica feliz, porque não tem aula e não tem trabalho. Chega no domingo, está todo mundo feliz. Está feliz até 5, 6 horas da tarde. Até terminar o culto. Termina o culto, volta para casa. Ele pensa, amanhã tem aula. Eu tenho que ir para a droga, para a porcaria daquela escola. Amanhã é droga daquela prova. Então, irmãos, mas eu quero dizer para vocês, Jesus, ele vai colocar um desejo muito intenso em você, para que você possa adquirir cultura. E às vezes você tem que investir. Quantos aqui gostam de ler? Né? Então, você tem que ler bastante história, geografia, química, biologia. Tem que estudar e ler a Bíblia. Irmãos, crente é chique, crente é culto. Irmãos, nós já tivemos crente presidente da República, já tivemos crente senador, ministro, nós já tivemos crente em todos os setores da sociedade. Então, analise bem. Será que o candidato com quem eu quero namorar
fugiu da escola e não quer nem saber da escola, ou é aquele que foi convidado a se retirar? Né? Você já sabe, às vezes é levado demais e a diretora, olha mãe, chama aqui, estamos convidando a senhora, estamos convidando, não estamos expulsando, convidando a se retirar com o seu filho. Já, né? Então, irmãos, Deus está falando aí com vocês, irmão. Mas é namoro. Amém. Outra coisa, irmãos, que nós temos também que analisar é a questão da cor. Ontem nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E não tem nenhum problema, mas o jovem branco que vai se relacionar com o negro que vai se relacionar com o branco, o jovem que vai se relacionar com o índio, ou com uma pessoa hispânica, irmãos, ele tem que se preparar, porque o mundo é racista, pastor. O mundo é demais racista, e você já tem que colocar o teu joelho no chão e falar: Senhor, eu vou me relacionar com o meu lindo, com a minha linda, não importa a cor dele, se ele é branco, se ele é branca, se ele é negro, se ele é negra, mas eu vou me relacionar e não importa o que vão falar. Você tem que, mas já tem que orar, irmãos, porque a sociedade, né? A sociedade, ela infelizmente, ela é racista, irmãos, amém? Então nós temos que estar preparados para as indiferenças, irmãos, amém? Outra coisa, irmãos, temos que analisar o temperamento. Qual é o temperamento dessa pessoa? Na tua frente é amorzinho, é benzinho, toma uma balinha, toma um ramalhete de flor, mas e por trás, será que ele é explosivo, né? Como ele trata os pais? Porque hoje é um desrespeito, às vezes ô velho, ô velha, né? E fica, se um jovem já está dizendo ô velho, ô velha, hoje em dia, irmãos, perdeu-se até o respeito, porque eu sou de uma época em que o filho pedia bênção para o pai. Eu sou dessa época. Vocês pedem bênção para o pai de vocês? Todos vocês? Glória a Deus. Ainda bem, né, pastor, que essa igreja aqui é uma igreja, são jovens que estão no caminho do Senhor. Outra coisa, irmãos, alguns critérios para você conhecer a pessoa antes de iniciar o namoro cristão. Primeiramente, namoro cristão. O candidato fala mal da liderança, só mete o pau no pastor, fala da pastora, fala de um, fala do outro. Tem que tomar cuidado, mas se eu vou me envolver com uma pessoa que fala mal, primeiramente da liderança, então tem que tomar cuidado. Mas vamos supor que vocês já estejam namorando, e aí vocês vão pensar: será que ele ou ela consegue parar no emprego? Ou é um jovem que não consegue ficar uma semana no emprego? Ele entra, fica uma semana, já perde a conta, fica um mês, já chuta o pau da barraca. Nós temos irmãos que têm estabilidade, né, pastor? Então, tem que analisar, porque se você começa a namorar com um jovem, toda hora ele entra na empresa, sai, esse vai ser o seu futuro marido ou a sua futura esposa. Então, vai ser uma pessoa que entra na empresa e sai toda hora. Então, temos que analisar. Outra coisa, irmãos, as amizades do meu pretendente, elas são duradouras? Ou começa uma amizade aqui, já termina, briga toda hora? Irmãos, há amigo mais chegado do que um irmão. Deus, ele tem amigo para todos os jovens aqui. Eu quero te dizer que Deus, ele vai colocar amigos
do teu lado. E de repente até um amigo que vai se tornar um namorado. Acontece. Começa na amizade, depois acaba no namoro. Outra coisa, o jovem, você tem que analisar, são perguntas. Irmãos, esse estudo aqui, a primeira vez que eu ministrei foi na Bahia, foi em Ilhéus. E todo levantamento, irmãos, sistemático, referencial, foi de autores renomados aqui no Brasil. Pessoas que trabalham com namoro, jovem há muitos anos. Outra coisa, irmãos, o jovem se submete ou respeita ao pai. Nós temos que analisar isso. Ah, filha, lava a louça. De repente você vê. Não, eu não vou lavar. Ah, filho, vai lá na padaria. Não, eu não vou. Ah, filho, vamos no mercado comigo. Ah, eu não vou. Ah, filho, não usa essa roupa hoje. Ah, eu vou usar assim, pai. Então, irmão, se é um jovem que não se submete à autoridade dos pais, será que vai se submeter à autoridade do cônjuge, do futuro marido? Aí vai ser uma briga constante, irmão. Que Deus tenha misericórdia, amém? Outra coisa, irmãos, que você tem que analisar quando você vai namorar, qual é o crescimento espiritual do candidato nos últimos anos? É uma pessoa que chegou na igreja e do jeitinho que ele chegou, ele está. Não cresceu, não dá oportunidade, ele não aceita, não quer cantar no conjunto, não quer ensaiar. Então nós temos que analisar, o jovem tem que analisar, essa pessoa com quem eu vou me comprometer, ela é comprometida com o crescimento espiritual dela, porque se não for, não adianta nada, você vai se envolver com uma pessoa que não tem prazer nas coisas de Deus. Amém, irmãos? Todos estão entendendo aqui? Amém. Amém. Outra coisa, irmãos, que eu vou falar, o jovem, irmãos, ele tem que estabelecer meta, ele tem que ter objetivo. Meta é algo que você vai cumprir. A primeira meta, irmãos, que o jovem deve estabelecer é que o namoro ideal é se você tem a intenção de se casar. Lembram-se que eu falei o que não é namoro? Namoro não é ficar, não é passar tempo, não é brincar, não é mais um troféu. Então a primeira meta mas está muito cedo o evangelista Edson para eu pensar em casamento. Exatamente. Então você vai se preocupar em estudar. Irmãos, quantas jovens, 13 anos, uma barriguinha, é tão feio, irmãos. E aí, com 14 anos, já ganha o filho, aí já para de ir para a escola, aí já para de estudar, e aí vira uma bagunça, irmãos. Então, Deus, Ele tem coisa boa para mim e para você, amém? Irmãos, a segunda meta do namoro cristão é que nós devemos estar com alguém com responsabilidade. Não adianta querer namorar alguém sendo irresponsável. O namoro, irmãos, ele requer responsabilidade, porque o namoro já é um compromisso, não é um negócio do ficar. Então tem que estabelecer uma meta aí. Outra coisa, irmãos, o jovem, ele não pode querer mascarar. Quando ele vai namorar com alguém, ele tem que ser aquilo que ele é. Quantas pessoas, irmãos, para se relacionar com o outro, ele começa a inventar as coisas, dizer aquilo que ele não é, dizer aquilo que ele não tem. Ah, mas eu já fui na Disney, nunca foi. Nem no Play Center que faliu, nunca foi. Mas eu já fui nos Estados Unidos, ele não foi nem
da Bahia. Ah, mas eu já fiz tanta coisa. Eu tenho carta de motorista de 16 anos de idade, já tenho carta de motorista. Então, irmãos, seja você, não mascare, amém? Muitas pessoas, irmãos, mudam no namoro só para segurar a outra, inventa as coisas, né? Inventa fatos, inventa argumento só para segurar ali, mas depois descobre, aí fica feio, né? Aí nem o amor vai segurar a outra pessoa ali, amém? Outra coisa, irmãos, quando nós falamos de estabelecer metas para o namoro cristão, cuidado com o tempo que é investido no namoro. Às vezes a pessoa, irmãos, esquece de tudo, tem que estudar para a prova, tem que vir para a igreja, tem que ajudar em casa, e aí fica ali, pega o WhatsApp ali, e é meu namorado, pega o Facebook, e é meu namorado, e entra na madrugada, às vezes vai lá, 1h da manhã, 2h da manhã, 4h da manhã, e tem que levantar às 6h30 da manhã, ou seja, tem que levantar às 6 horas da manhã, para ir para a escola que começa às 7, 7h30, e ficou até às 4 horas da manhã lá no WhatsApp, falando com o namorado. Então, nós temos que tomar cuidado com o tempo, o excesso, irmãos, tudo aquilo que é demais, sobra, né? Tudo aquilo que é demais, o cristão tem que ser moderado. Outra coisa, irmãos, que é importante no namoro cristão, é a cobertura espiritual do namoro cristão, amém? A primeira coisa, irmãos, é ter a bênção dos pais. Meu pai, minha mãe, eu conheci o Joaquim das pernas tortas. O senhor aprova o meu namoro com ele? Eu vou trazê-lo aqui para o senhor, né, conversar com ele, né, ter o apoio da liderança. Ah, mas o que o pastor tem a ver com o meu namoro? Aí, irmãos, você vai ter uma cobertura espiritual. O teu pai e a tua mãe vai estar orando por você. Eles estarão clamando, o pastor vai estar orando: Senhor, abençoa o namoro do meu filho, o namoro da minha filha, livra eles de todo mal, e você pode ter certeza que vai dar tudo certo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando, irmãos, nós nos submetemos a esse tipo de aprovação, de cobertura espiritual, nós estaremos construindo um relacionamento seguro e protegido espiritualmente, e certamente Deus vai nos abençoar. Quantos estão entendendo? Amém. Vou terminar daqui 15 minutos, amém? Irmãos, padrões de comportamento no período do namoro para o jovem cristão. Vamos analisar algumas maneiras para você conservar o seu namoro santo. Primeiro, controle os teus pensamentos, né? O jovem, ele tem que controlar os pensamentos dele. Não pode ficar só pensando besteira, só pensando bobeira, né? O jovem no namoro, ele não está no momento de avançar os pensamentos dele, né? Como que a minha namorada, não, é só pular o futuro, né? Vai ter que controlar. Outra coisa, controlar os impulsos sexuais, né? É outra coisa. É por isso que os jovens têm que tomar cuidado. Ai, mas vamos ficar com um beijinho nas escondidas, na frente de todo mundo. Irmãos, Deus foi Ele quem colocou o instinto sexual no ser humano. Mas tem a hora, né, pastor? É na hora certa. Então, irmãos, outra coisa, controlar o contato físico. Mas fica perto demais, fica muito junto, fica muito agarradinho, né? Tem que ficar agarradinho, juntinho, quando se casa. Aí quando se casa, não quer cada um junto. Tem jeito, irmãos, quando namora é aquela belação, e aí quando casa é
vamos na cidade fazer compra. Um vai numa calçada, o outro vai no outro. Aí que é a hora de estar junto, né? De estar fazendo o carinho, as carícias, no momento. Então, irmãos, tem que controlar o contato físico. Tem. O jovem quando namora, né? Ele pode segurar a mãozinha ali, passar a mãozinha no cabelo né? Segurando a mão ali, né? Fica apertando a mãozinha, faz a mãozinha no cabelo e toma cuidado, não pode, o jovem não pode se aproximar muito. Outra coisa, o jovem quando está namorando, irmãos, tem que evitar ficar em lugar sozinho. Só nós dois aqui. Irmãos, a minha Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Agora ninguém está nos vendo aqui, então vamos investir tudo agora, não. Né? Evite ficar sozinho em lugares fechados. Eu tenho um amigo, irmãos, ele namorou com uma irmã aqui em São Paulo há 20 anos atrás. E ela morava, os pais dela moravam em Minas Gerais, na cidade de minha esposa. E aí eles foram lá, mas foi estreito, porque os dois fizeram a viagem de 15, 16 horas de viagem, né, de ônibus, sozinho. E aí tem um do lado de uma poltrona, o outro do outro, né? O crente tem que tomar cuidado com o mau testemunho, né, irmãos? Mas o meu jovem hoje tem carro, né? Então eu vou levar minha namorada para tudo quanto é lugar. Não é assim não, né? Nós temos que evitar ficar sozinhos e viajar sozinhos. E já viram aqui, irmão? Agora é moda, o jovem convida a namorada para dormir em casa. E aí dorme, né? Aí, mãe, meu namorado vai dormir aqui. Ai, meu namorado. Isso virou comum. Isso é comum lá no mundo, né? Isso é comum lá no mundo, mas aqui não. Aqui o pai tem carro, aqui tem metrô, tem ônibus. Então, outra coisa, irmãos, outra coisa importante é que nós devemos vencer as tentações. O jovem vai ser tentado, irmãos. Vão estar os dois, mas eles, Senhor, eu vou vencer a tentação. Eu vou me manter na presença do Senhor. O meu namorado vai manter-se na presença do Senhor. E quando nós fazemos isso, irmãos, é possível cumprir os padrões de Deus para um namoro abençoado e um noivado e um casamento bem sucedido. Tudo aquilo, irmãos, que começa ruim termina mal, né, irmãos? Começou errado, vai terminar errado. Você não tenha outra coisa, irmãos, porque o namoro prematuro, antes da hora, ele é prejudicial. Primeiramente, irmãos, vai prejudicar o relacionamento com os pais. Está com 12 anos, está com 13 anos. O pai vai falar que não, e você vai falar que sim. Aí vai ficar aquela briga, e aí vai ficar aquela falta de comunhão, e aí virou aquela guerra. Então, o namoro prematuro, ele é prejudicial, né, antes da hora, porque vai gerar, a mãe não quer ainda, que é uma jovem de 11 anos, 9 anos, né, se relaciona. E outra coisa, irmãos, é prejudicial também, porque vai interferir nos estudos. Irmãos, eu como professor de faculdade, eu percebo quando o aluno está ali, mas está com a cabeça longe. Ele está com problema com a namorada, está com problema com a noiva, e está apaixonado, e está sendo abandonado, e ele não consegue estudar de jeito nenhum, e prejudica. Aí as notas eram 9, agora começa a cair para 7, aí vai para 6. Nunca tirou uma nota vermelha, aí começa a aparecer nota 3, nota 4, nota 4,5. Irmãos, o crente, ele tem que ser exemplo.
E Deus, Ele quer abençoar cada um aqui na escola. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. O terceiro problema, irmãos, porque o namoro prematuro é prejudicial, porque pode destruir sonho de você realizar a sua vocação profissional. Ah, mas eu quero ser aeromoço. Amém. Aí teve um relacionamento novo, aí se engravidou, vai ser uma aeromoço. Né? Aí não vai dar certo. Né? Aí vai deixar a faculdade, vai deixar os estudos, então tem que tomar cuidado. O quarto ponto, irmãos, porque o namoro prematuro ele é prejudicial, porque vai enfraquecer o jovem espiritualmente. Quantos aqui gostam de jejuar? É bom jejuar. Jejuar é você ficar um período de no mínimo umas 4, 5 horas sem beber água, sem comer. É bom jejuar, né? Os louvores aqui foram uma bênção e vão continuar sendo, mas faça um propósito: eu vou jejuar, eu vou ficar 5 horas na segunda-feira sem comer, sem me alimentar, para Deus abençoar o louvor do grupo no sábado e no domingo. Eu vou jejuar. Você pode até jejuar para Deus preparar um noivo, para Deus preparar um namorado. Né? Então, irmãos, o quinto ponto, irmãos, que o namoro prematuro antes da hora ele é prejudicial, é que ele não agrada ao coração de Deus. Quantos estão entendendo? E agora eu vou encerrar falando sobre 8 nãos, os 8 nãos no namoro do jovem cristão. Primeiro não namore com quem não é da mesma fé. O namoro com quem é ímpio é um jugo desigual. Sansão gostava muito de namorar com as jutias? Não, ele era judeu, ele era hebreu, mas ele gostava de namorar com as filisteias, ele gostava de namorar com a Dalila, com a prostituta. E sabe o que aconteceu com Sansão? Sansão, ele foi preso por causa de mulher que não era da religião dele. A Bíblia diz que furaram os 2 olhos de Sansão, ele ficou cego, ele foi parar na prisão. Eu vou contar uma história, eu acho que até contei aqui. Uma irmã falou para o pastor, aqui nesta igreja, onde ela congregava, não tem jovem bonito, e eu quero namorar, e eu quero algo para os meus olhos, pastor. Eu quero algo que encha os meus olhos, né? Aí o pastor, irmã, espera no Senhor, Ele vai preparar um jovem para você. Ela falou: não vou esperar não, pastor, eu já decidi e já arrumou lá de Rutão, arrumou lá o filho das trevas, teve o diabo como sogro. E um dia, irmãos, aquela irmã encontrou o pastor, estava com os olhos todos inchados, os 2 olhos inchados e roxo. E o pastor perguntou para ela: minha irmã, a irmã sumiu, mudou de igreja, a irmã virou beata, agora está jejuando, orando bastante, está até com o olho inchado, cheio de lágrimas, né? O pastor pensou, mas o pastor viu que seus olhos estão roxos. Aí o pastor perguntou: o que está acontecendo? Pois é, pastor, eu não ouvi o Senhor. Eu me casei com uma pessoa que não era da igreja, e todo dia, pastor, eu ganho algo nos meus olhos. O meu marido me dá um açúcar, por isso o senhor está vendo os meus olhos inchados e roxos. E o pastor pensou: pois é, você queria algo para os olhos que enchesse, e arrumou, né? Ela queria algo que enchesse os
os olhos e teve. Então, jovem, não faça isso. É o primeiro não. Deus está falando, não. Pastor já deve ter falado não. Seu pai já deve ter falado não. Ah, mas ele é bem de vida, ele é estudado, a família dele pode ser pintado de ouro, se não for, aleluia, da tua crença, da tua religião, do teu Deus, do Senhor Jesus. Fala assim, vai para trás de mim, manda embora. Ah, mas eu já estou namorando, evangelista Edson. Jesus já está namorando, Jesus está falando, corta, senão ele vai encher os teus olhos. Amém, irmãos? O segundo não, para ir rapidamente, é não desobedecer aos pais. Inclusive, já falei. Terceiro não permitir contato físico. Já falei. O quarto não, irmãos, é não se isolar. Começa a namorar, já abandona todo mundo. Já não quer mais ficar com os pais, já não quer mais ficar com os amiguinhos. É 24 horas ali, só os dois juntinhos ali namorando. Tudo que é demais. Né? Então não, começou a namorar, se socialize. Né? Outra coisa importante, procure saber qual o comportamento do seu namorado lá na casa dele. Né? Um dia, vai lá, dá uma espiadinha no quarto dele. Vê como que está, dá uma espiadinha no quarto dela. Será que está tudo virado? Será que está aquela bagunça, tudo desarrumado, tudo bagunçado? Se no namoro está daquele jeito, quando casar, meu Deus do céu. Amém, irmãos? É o quinto não defraudar com os olhos. Né? O seu namorado ele é bonito, a sua namorada ela é bonita, mas colocar limite no seu olhar em relação ao corpo dele ou ao corpo dela. O sexto não se precipite com a sua língua. Ah, o camarada chegou, quer namorar comigo? Não, quer agora, vamos começar. Não, tem que esperar, vamos orar. Né? Não se precipite com a língua. Ah, vou terminar o namoro e já vou. Não, também não se precipite, não, pastor. Tenha calma. E o sétimo não confiar no próprio coração. Né? Peça para Deus, peça para a mãe, peça para os amigos, olha, me ajudem, eu conheci uma pessoa, servo de Deus, me ajude em oração, jejue, para que Deus possa abençoar. E o oitavo não pega fogo, irmãos. Não namorar pessoas do mesmo sexo. Deus, irmãos, Ele criou um macho e a fêmea, o sexo masculino e o sexo feminino. Ele pegou Eva e trouxe a Adão. Ele não pegou Ivo e trouxe Adão. Não é Adão e Ivo, é Adão e Eva, né? Então, o namoro cristão, o namoro bíblico é entre duas pessoas de sexo oposto, nunca sexo igual. Ah, evangelista Edson, mas é comum na sociedade. Mas a Bíblia diz que Deus destruiu uma cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Deus destruiu, irmãos. Por quê? Porque homem estava se relacionando com homem, mulher estava se relacionando com mulher. E quando, irmãos, os dois anjos de Deus chegaram em Sodoma e Gomorra, os homens da cidade se alvoroçaram, que estão aí, que está o sangue de Jesus tem poder. Os homens da cidade, irmãos, que estão aí, se fossem as mulheres, né? Mas foram os homens. E aí, irmãos, os homens da cidade foram para a casa de Ló e bateram: abre a porta, Ló. Por quê? Mas quem vocês querem?
nós homens, os machos de Sodoma e Gomorra, nós queremos nos relacionar com esses dois varões belos. E Ló falou: não, tem as suas filhas, eu vou sair, infelizmente vocês podem aprontar com elas. E eles: não, nós queremos eles, e Deus seguro. Amém? Então você pode aplaudir ao Senhor, irmão. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Pastor Luiz Sérgio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu creio que vocês entenderam, né, do começo até o fim. Evangelista Edson, mas você puxou bastante a nossa orelha, mas é tudo dentro de um estudo organizado, de um estudo sistemático, e é Deus quem falou com vocês, amém? Eu quero devolver a palavra ao pastor Luiz Sérgio. Abaixe sua cabeça, ele está subindo ao púlpito. Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta igreja, pelos jovens que atenderam o apelo do pastor Luiz Sérgio, vieram aqui e nós dialogamos sobre o namoro cristão. Nos leva para casa, nos deu um ótimo final de sábado e um ótimo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Eu tenho um livro do namoro e noivado cristão, mas eu não trouxe hoje, pastor. Eu não trouxe, custa só R$4, é precinho. Mas se vocês quiserem, tudo isso que eu falei aqui, muito mais, tá? É um livreto desse tamanho aqui, custa apenas R$4. Se vocês quiserem, converse com o pastor Luiz Sérgio, que eu separo lá e trago depois para vocês, tá? Eu tenho um livro aqui, mas se vocês tiverem encontro de casais ontem, Casamento e Família, que é para os casados, filé mignon, tá? Uma instituição criada, mantida e abençoada por Deus. Eu tenho outro livro aqui, Evangelismo em Ação e Oração em Ação. Cada livro desse aqui custa R$4 e é R$10. E Deus te abençoe, e eu devolvo a palavra ao anjo da igreja. Muito obrigado. Glória.